Vamos aumentar um pouquinho aqui esse negócio. Tá bom. Vou abrir aqui algumas anotações. Vamos lá. Cara, já começa com um soco na cara só. Olha só. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Sabe o que significa isso, mano? O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Por que o bom nome é melhor do que o perfume? Que já é uma coisa boa e cheirosa. Hã? Honra. Também. Olha só, o perfume, ele pode ser cheiroso, amor. Mas não necessariamente o que está por fora é o que está por dentro. Sacou? É por isso que o bom nome é muito mais valioso do que um perfume finíssimo. Entende? Porque não necessariamente o que está por fora é o que está por dentro também. O perfume você cheira, ele é cheiroso, né? Passa alguém com perfume na sua frente, aí você não tem nem o que fazer, o cheiro entra no seu nariz. E você fala, nossa, que cheiroso, que cheirosa, meu Deus. Mas isso não significa que essa pessoa é tão cheirosa por dentro quanto é por fora. Sacou? Então é por isso que o bom nome é muito mais valioso do que um perfume finíssimo. Olha que poderoso aqui, né? E aí continua com outra porrada. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Caraca, que porra. Por que isso daqui está sendo dito aqui? Né? Ó, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Bom dia, Josão. Por quê? Por quê? Primeiro, cara, o que está por fora não é necessariamente o que está por dentro. Tá? E segundo, porque vale muito mais viver uma vida íntegra do que uma vida de aparências. Tá? Isso daqui é muito mais valioso. Tá? Então, uma vez eu lembro que eu disse algo do tipo... É algo do tipo... Eu não tenho medo de deixar de viver. Eu tenho medo de morrer sem ter vivido. Né? Foi alguma coisa assim que eu disse um dia, que saiu uma frase de inspiração, e é verdade. Cara, do que adianta você viver como se você já tivesse morto, cara? Às vezes você não vive, às vezes você sobrevive. Às vezes você, cara, não tem nenhum sentido o que você faz. Então é muito melhor você viver de fato, nem que seja menos, mas viver de verdade, do que você passar uma vida inteira morto, cara. Um zumbi, não fazendo absolutamente nada, sem nenhum sentido, tá? Então isso daqui pra mim é um soco no estômago, tá? E olha essa daqui, ó. É melhor ir. Quando eu li essa daqui, eu admito que eu fiquei reflexivo. Eu falei, cara, não entendi o sentido disso. Deixa eu os comentários aqui um pouquinho, ó. Quando eu li isso daqui, eu admito que eu não entendi o sentido pela primeira vez. E nem pela segunda vez, e nem pela terceira vez, e nem pela quarta vez, e nem pela quinta vez. Cara, e eu precisei ler muito para poder entender o conceito disso. Vê se você entende antes de eu falar a minha percepção, ó. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Caraca, como assim? Como assim a gente pode dizer que é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa? Cara, qual é o sentido disso? Eu fiquei imaginando na nossa vida, pô, eu indo numa casa com luto, todo mundo triste, depressivo, aconteceu um monte de problema, eu indo numa casa com festa, churrasco, sabe, se divertindo com música. Eu falei, qual é o sentido disso? Aí eu comecei a refletir, né, sobre a minha vida, sobre os momentos que eu passei na minha vida, sobre o que aconteceu e o que aconteceu depois dos acontecimentos da minha vida, né? Então na nossa vida a gente tem o que aconteceu e o que aconteceu depois dos acontecimentos. Os acontecimentos, eles moldaram o que vieram depois, o que veio depois, né? E aí eu comecei a refletir sobre o quão bom foram as coisas que aconteceram depois dos acontecimentos. E se eu fosse pegar tudo na minha vida que eu vivi, e eu pegar todos os acontecimentos da minha vida e quebrar em caixinhas boas, caixinhas de bons acontecimentos, caixinhas de maus acontecimentos, e eu não focasse nisso, porque isso é passageiro, e focasse no que veio depois, o que eu descobriria? Que os acontecimentos que vieram depois desses acontecimentos, eles foram melhores depois que eu visitei as casas em luto. Ou seja, o que a gente está falando aqui é dos aprendizados.
né? As melhores, né, os melhores aprendizados estão nos momentos de dificuldades, tá? Então, quantas vezes você já não ouviu histórias, ou aconteceu com você mesmo, de pessoas que se depararam com luto. E aí, quando alguém se deparou com luto, essa pessoa mudou de vida, né? Então, a pessoa, ela quase morre. Cara, depois disso, ela valoriza a vida diferente. Ela consegue fazer coisas que ela nunca fez. É uma pessoa que fumava. De repente, ela quase morreu e ela para de fumar e nunca conseguiu parar antes, né? E adivinha só, no mundo dos investimentos é igual. No mundo dos investimentos é igual. Você acha que você vai aprender quando você está ganhando dinheiro? Claro que não, né? Você vai aprender na porrada. Você vai aprender perdendo dinheiro de fato. Você vai aprender fazendo besteira. Cara, quando eu entrei na bolsa, eu investi 5 mil reais. Eu perdi 5 mil reais em uma semana. Eu tomei o que a gente chama de fumo, né? Eu tomei um fumo colossal, porque para mim naquela época 5 mil reais era muito, era tudo que eu tinha. 5 mil reais viraram zero. Cara, você tem noção? 5 mil reais virou zero, né? Ficou quase zero. Cara, isso daqui para mim era tudo, 100%. Eu tomei um soco. E aí quando você toma um negócio desse, você pode reagir ou você pode continuar apanhando. A maioria das pessoas continua apanhando. Porque elas continuam fazendo a mesma cagada e falam, não, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Eu tomei um soco e eu reagi. Eu falei, peraí, eu comecei a me defender, comecei a estudar, né? E a mesma coisa aconteceu nos outros momentos que eu errei, né? Então teve um momento, por exemplo, que a bolsa estava subindo muito. Aí eu fiz um hedge muito forte. Não devia ter feito um hedge tão forte, uma proteção tão forte com uma estrutura de opções, né? Eu tive um IPO, né? Quando a empresa entra na bolsa pela primeira vez, eu estava com muita gana, muita ganância e também muita certeza. E quando você está com muita certeza, a maior chance é de que você ganhe. Mas, quando você leva para a sua vida muita certeza, você sempre vai deixar algum ponto cego. Eu deixei um ponto cego. Eu fui lá, reservei lá 30 mil reais. 30 mil reais, alavanquei em 6 vezes. Então 30 mil reais, peguei 180 mil reais de limite. Investi 180 mil reais. Aquela ação abriu caindo 10%. Quando abriu caindo 10%, no primeiro dia eu já tinha perdido 15 mil reais. Olha isso. 15 mil reais, 18 mil reais. Então você entende? Ou seja, 18 mil reais, mas na verdade eu tinha 30. Então eu já tinha perdido mais de 50% do meu patrimônio. Por quê? Excesso de confiança, excesso de ganância. E você acha que ele me ensinou? Isso me ensinou. Isso me ensinou. É por isso que está escrito, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Porque ele está falando dos acontecimentos depois dos acontecimentos. Porque aquele acontecimento, cara, ele passa. Agora o que vem depois, ele fica. Entende? É disso que eu estou falando. Faz sentido para vocês? Faz sentido o que eu disse para vocês agora? Comenta aí. Sim. Deixa eu passar, ela respondendo. A Cá respondeu, sim. Amor, falando em sim, você podia... Eu podia aproveitar que eu estou em casa e pegar um glorioso café. Depende. Um belo de um café aqui. Depende do quê? 0 a 10, quanto você diz? De 0 a 10? 7,75. Não é o suficiente. Não é o suficiente? Tem que chegar pelo menos em 9. Em 9? Tá bom, então vai passando à vontade. Se chegar a 9 eu te falo, então. Tá bom? E você? Você tá com quanto de vontade de 0 a 10 a fazer algo para me agradar? Que arrombadinho. Porque se for muito pouco também é sacanagem, né? É verdade? Tem que ser verdadeiro? Não, vamos guardar essa. Não precisa ser verdadeira, não. Guarda pra você esse daí, tá? Então vamos lá. Ah, e aliás, Napoleão Hill, ele tem uma frase. Eu tô vendo que a galera tá falando muito aqui, ó. Fez sentido, né? Beleza, tamo junto. E aí, galera, existe um cara que eu leio bastante. Já li muito, hoje eu leio menos, né? Ó, o Brunet na área. Porra, acho que o cara que eu mais citei nesse final de semana foi o Brunet, hein? Tem alguém de Maceió aqui? Se tiver alguém de Maceió, manda um oi. E aí tem um cara chamado Napoleão Hill que eu já li muito, né? E ele diz o seguinte, ó: toda adversidade, toda circunstância desagradável, todo fracasso e toda dor física carregam consigo a semente de um benefício equivalente. Porque é isso, né? O que acontece naquele momento passa, o que acontece depois fica. Cara, você fez uma merda, você fez um problema, isso daqui foi escrito nas páginas da sua vida de caneta, sabe? Nunca mais vai dar para tirar esse acontecimento, ele aconteceu e pronto. Entende?
Então, aquele momento ele passou. O que veio depois está escrito de caneta. Então, beleza. Aí depois vem uma dessas assim, ó. Fez um cafezinho. Não quis ficar feio aqui com a galera que tá te ouvindo, né? Obrigado, amor. Ai, meu Deus, que quente. E aí vem aqui, ó. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Ó. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Ele inclusive diz que a canção dos tolos é como você ouvir os estalinhos embaixo de uma panela quente. Ou seja, qual o sentido da canção dos tolos? Nenhum. Não tem sentido nenhum. E aí tem a história do burro sábio. Olha só a história do burro sábio. Te contei a história do burro sábio já, mano? Não? A história do burro sábio é o seguinte, ó. Existia um tempo onde os animais eles falavam. E no tempo que os animais falavam, né, eles se reuniram para resolver lá uma certa questão, tá? Então os animais falavam e eles se reuniram para deliberar sobre algumas questões, né? E aí compareceu lá sem ser convidado o burro sábio, tá? E aí o burro sábio ele começou lá a falar um monte de coisa, fez um baita de um discurso, né? Falou um monte de coisa, um tempão lá, o burro falando e tal. Aí terminou, o burro ficou assim, ó. Ué, ninguém vai aplaudir, né? Aí ficou esperando o aplauso, né? E aí chegou o elefante, é muito mais sábio, o elefante disse assim, ó. Você roubou o tempo, o nosso e o seu. Você roubou o tempo, o nosso e o seu. O nosso porque a gente ficou ouvindo asneira o tempo todo, né? E o seu porque você teria muito mais a ganhar se você deixasse de vir aqui para você ficar pastando capim. Então tome esse conselho. Um tolo é ainda mais tolo quando se mete a sábio. Um tolo é ainda mais tolo quando se mete a sábio. Então de nada adianta você ouvir conselho dos tolos. De nada adianta, né? Então nunca ouça conselho de quem nunca construiu nada. Nunca. Certo? Cara, primeiro, não se meta a sábio. Depois, não ouça conselhos de quem finge ser sábio ou de quem se acha sábio, você vai entender daqui a pouco, tá? E nunca peça conselhos para quem nunca realizou nada na sua área. Por exemplo, eu tô aqui, eu estou falando agora para 17 mil pessoas, beleza? Mas eu não estou falando aqui para vocês sob a ótica de como se eu fosse sábio. É claro que não. E você já vai entender por que você nunca pode se considerar sábio, né? Mais pra frente hoje eu vou falar o porquê. Mas você vai entender daqui a pouco. Então eu não tô aqui falando como um sábio, eu tô aqui falando como alguém que está aprendendo junto com vocês. Eu leio, reflito, falo o que eu acho, vocês captam o que faz sentido, fazem a sua reflexão, vocês comentam, entende? Então eu não tô aqui falando como se eu fosse sábio. Alguns de vocês me consideram, mas mesmo alguns de vocês me considerando, eu não sou. Por quê? Porque eu busco a sabedoria, e buscar a sabedoria tem a ver com um caminho humilde de quem está crescendo e aprendendo, não com um caminho arrogante de quem acha que sabe tudo, né? Olha o Rick, ó, na ampla maioria das vezes a sabedoria vem de ouvir, falar vem o arrependimento. É isso aí, tá? E aí toma mais essa daqui, ó. 12, cadê aqui, ó? 12. Ah, não, eu vou falar uma antes aqui, ó, que veio agora. Olha aqui, ó. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Cara, a opressão transforma o sábio em tolo. Sabe o que eu tiro disso? Eu tiro disso ao cancelamento. Ó, a opressão transforma o sábio em tolo. Por que a opressão transforma o sábio em tolo, hein? É porque nos dias de hoje existe tanta pressão, especialmente vindo das redes sociais, tanta pressão que tem gente incrível, com uma história incrível, com uma mensagem incrível e que não se sente confortável para dizer algumas coisas e não consegue falar coisas mesmo recebendo as críticas, logo acaba virando um bobão ou uma bobona. Por quê? Porque não tem a coragem de falar várias coisas. Eu, por exemplo, imagina o seguinte, tá? Quando eu não era conhecido por ninguém,
quando meu nome nunca tinha chegado na boca de ninguém, no ouvido de ninguém, eu era só o Thiago Nigro. Eu não tinha nem dinheiro, nem fama, né? O que começou a acontecer é que eu ganhei dinheiro. Depois que eu ganhei dinheiro, eu comecei a trabalhar na internet. Quando eu comecei a trabalhar na internet, eu ganhei fama. Quando eu ganhei fama e dinheiro, e a fama me potencializou o dinheiro, eu comecei a ter muita repreensão, certo? Só que tem dois tipos de repreensão. Tem aquela repreensão que vem da natureza, é a repreensão que vai fazer a gente aprender, e tem aquela repreensão que é uma opressão, né? Você vai ser oprimido. E quando as pessoas te oprimirem, você não pode deixar de entregar a sua mensagem que você acredita. Você não pode deixar de fazer o que você acredita porque você está sendo oprimido. A não ser que seja algo bom. Ah, não. Você viu o que eu vi? Uhum. Pode continuar aí, beijo. Quando você foi? Ai, meu Deus do céu. Ele não vazou lá fora. Ele vai voar de novo. Bom, vamos lá. Então, você vai ser oprimido na sua vida. Quando você for oprimido, não deixe de entregar a sua mensagem. Não deixe de fazer o que você acredita. Porque até o sábio, quando deixa de fazer o que acredita pela opressão, vira um tolo. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Você não pode deixar a opressão mudar quem você é. Quem você é está aqui dentro, não está aqui fora. Quem você é tem a ver com o que você acha que você é, tem a ver com o que você acredita, tem a ver com o como você nasceu, tem a ver com de onde você veio. Quem você é tem a ver com algo aqui de dentro e não com o que vem de fora, entende? Você precisa guardar o que está aqui no seu coração. Você sabe quem você é, a sua família sabe quem você é, né? Você precisa brigar para você continuar sendo quem você é e evoluir. Não para você se tornar o que os outros querem que você seja, ou se enquadrar em caixinhas. Deu certo? Sim. Ufa. Tá? Então, por isso, a opressão transforma o sábio em tolo. Tá bom? E aí, teve algo que, não na leitura de hoje, né, na preparação para a live de hoje, mas da última vez que eu li Eclesiastes, eu tinha sublinhado uma parte que me tocou na época, então talvez toque alguns de vocês, tá? Olha só, não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta, tá? A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol, né? Então, por que isso aqui me tocou? Tá? Porque olha só, se você ficar sempre vivendo no passado, você vai ser uma pessoa muito nostálgica, né? E se você viver no passado, você nunca vai ter a capacidade de desfrutar do presente e olhar para frente, entende? Então é por isso que você precisa, né, sempre olhar para frente. Então vamos lá. A sabedoria oferece proteção, né, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é essa. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria oferece proteção. E aí eu vou te contar uma historinha aqui. É a história do rei e do sábio, né? A história do rei e do sábio é uma história muito boa. Por quê? Porque existia um rei e existia um sábio. O rei, sempre que ele executava alguém, né, sempre que o rei executava alguém, ele tinha um fetiche. O rei tinha um fetiche, cara. Ele chegava na pessoa que ia morrer, que ia ser executada, e falava assim: olha, você vai morrer, né? Você vai ser executada, mas eu vou te oferecer uma chance de sobreviver. Então o rei ele sempre chegava e criava uma esperança na pessoa do outro lado, né? Uma esperança de que essa pessoa poderia sobreviver. E aí, olha que interessante o que aconteceu.
Chegou um dia, né? O rei sempre jogava sujo, era trapaceiro. O rei entrou e falou assim: olha, você, sábio, você vai morrer, mas você tem uma chance de continuar vivo. Aí ele falou: tá bom, mas você precisa ganhar num jogo de mim. E o rei era sempre trapaceiro, sempre jogava sujo. Aí o sábio, mesmo sabendo disso, falou: bom, vou jogar, eu tenho mais, o que eu vou fazer? Eu só tenho essa opção, vou jogar, né? E o motivo da morte do sábio é porque o sábio era mais sábio do que o rei. Ele chegou e falou: vamos jogar um jogo. Aí ele pegou 2 papéis, né? Ele falou: ó, vou pegar um papel, o papel da vida, e outro papel, o papel da morte. Eu vou fechar os 2 na minha mão. Se você pegar o papel da morte, você morre. Se você pegar o papel da vida, você vive. O rei foi, ele pegou, embrulhou aqui 2 papéis, fez assim, né, com a mão, né? Fez assim com a mão. O sábio pegou um dos papéis e imediatamente ele engoliu o papel. Aí o outro pegou e falou: meu Deus! O rei falou: mas e agora? Como que a gente vai saber qual que é o papel que você comeu? Aí ele respondeu simples, né? Ele falou assim: basta ver o papel que ficou na sua mão e eu comi o outro. E o que o rei tinha feito? O rei trapaceiro pegou e colocou 2 papéis de morte, né? O que ele fez? Ele comeu um dos papéis rapidamente, o rei abriu de morte, e ele falou: o outro foi o que eu comi, que seria o de vida, né? Então, olha o que disse Salomão e como isso daqui se encaixa nessa história. A vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Sacou? A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, olha que aprendizado legal, né? A sabedoria, inclusive tem uma passagem muito legal que Salomão conta, né? Aliás, que é contado de Salomão, que é o seguinte, né? Tinham 2 mães, né? E na época, sempre que tinha um problema, eles vinham até o rei, né? E o rei, ele decidia o que ia acontecer. Olha o que a sabedoria proporciona, né? Chegaram 2 mães, uma era, obviamente, a mãe dessa criança e a outra não era a mãe dessa criança. E elas estavam brigando por uma criança. E ninguém sabia quem era a mãe da criança. E uma falava: olha aqui, ela tem meu cabelo. Outra: olha aqui, essa aqui parece comigo. Olha aqui, esse é meu filho. Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí todo mundo, cara, discutindo. E falou: Salomão, você precisa decidir de quem que é a mãe. Aí o Salomão falou: quer saber? Manda trazer uma espada, que eu vou cortar essa criança no meio e eu dou metade para cada mãe. Aí uma das mães falou assim: não. Pode entregar a criança para outra, ela que é a mãe, né? Aí Salomão disse: bom, se essa daqui disse isso, obviamente ela é a mãe, a única que está disposta a sacrificar desse jeito. E aí ele descobriu que era a mãe. Então a sabedoria proporciona esse tipo de coisa. A sabedoria consegue resolver problemas que aparentemente são impossíveis, né? Como essas 2 histórias que eu te contei, tá? E aí, olha esse outro insight aqui, ó. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Como que você interpreta isso, cara? Tá escrito assim, ó, Salomão tá dizendo assim, ó, cara, não seja muito justo, mas também não seja muito sábio. Aí você fala: pô, peraí, Salomão, mas não é para ser sábio, não é para buscar sabedoria? Pô, você tá falando para não ser tão justo assim? E como assim não é para ser tão justo assim, cara? O que você tá querendo dizer com isso? Para não ser nem tão sábio, nem tão justo? Porque eu gostaria de ser os 2, né? Eu quero ser justo e quero ser sábio. Aí ele fala: não seja tão justo, nem tão sábio. E aí, é aqui onde começa a entrar os códigos que existem em tudo que acontece ao nosso redor. Momentos difíceis, momentos bons, momentos fáceis, é tudo. E aqui eu tiro 2 coisas, tá? Aquele que acha que é justo demais, não é. Aquele que acha que é sábio demais, não é. Então, quando ele diz: não seja nem tão justo nem tão sábio, o que ele está dizendo é: não seja arrogante. Entende? O que ele está dizendo aqui é: não seja arrogante. Não seja arrogante. Porque o peixe morre pela boca. Já ouviram essa expressão? O peixe morre pela boca. A sabedoria, gente, ela é uma postura. A sabedoria não é conhecimento. A sabedoria é uma postura de humildade.
A postura de humildade. Sabedoria, para mim, é ser como Sócrates, né? É ser como aquela pessoa que luta pelos seus ideais, que defende seus ideais, mas nunca afirma nada. É uma pessoa que se questiona sempre e questiona os outros o tempo todo. Tá? Então, é por isso que ele diz: não seja tão sábio, não seja tão justo. Porque se você tem certeza que você é justo, cara, pode ter certeza que você não é. Né? Sabe aquela pessoa que tem certeza de alguma coisa? Puta, é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, assim, tem aquela pessoa que tem certeza que sabe tudo. Puta, não sabe. Você sabe que não sabe. Né? E aí, toma essa outra aqui, ó. Não dê atenção. Isso é para sua vida hoje, ó. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Cara, olha isso, ó. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Então aqui ele está dizendo duas coisas. Primeiro, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Por quê? Porque todas as palavras que o povo diz, se você deixa entrar na sua cabeça, se deixa entrar no seu coração, isso daqui começa a moldar quem você é, cara. Isso daqui não pode moldar quem você é. Quem você é e pronto. Entendeu? Tem o que você é e tem o que você está. Né? O que você é, simplesmente é. Se as pessoas começam a te dizer muitas palavras e tudo isso começa a entrar na sua cabeça, você passa a estar algo que provavelmente você não é. Isso serve para o bem e para o mal. Né? Então, por exemplo, eu estava refletindo um dia desses sobre o seguinte: eu recebo muito direct, certo? E obviamente muitos directs são, na maioria, né, isso é a grande maioria, de pessoas que são muito fãs do que eu faço. E as pessoas que são muito fãs me mandam palavras muito positivas. E quando eu leio tudo isso, porra, eu me encho de energia. E eu corro o risco de achar que às vezes eu sou bom demais. E rapidamente eu preciso me lembrar que eu não sou isso que as pessoas estão dizendo. Tá? Eu luto para que isso aconteça, mas eu preciso tomar cuidado, porque se isso daqui me sobe a cabeça, já era. Eu perco a humildade. Tá? Então ele diz duas coisas. Primeiro, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. E depois, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. E aí eu tenho uma história que aconteceu recentemente. Pô, no Grupo Primo, a gente tem hoje 190 pessoas no time, né? E eu amo essas pessoas. E obviamente tem aquelas que eu sou mais próximo, aquelas que eu sou menos próximo, aquelas que começaram há pouco tempo, aquelas que já viram muita coisa comigo. E aí você tem pessoas que estão comigo há muito tempo, já passaram por muita coisa, já lutaram junto em muitas batalhas, já, porra, passam realmente muita coisa. E essas pessoas são aquelas que você não imagina que vão falar nada de você, porque estão contigo, pô. Estão contigo há muito tempo. E aí, eu já ouvi algumas dessas pessoas falando coisas de mim. Falando coisas, às vezes, negativas. Então, a gente tem que conseguir discernir que nós somos humanos, somos imperfeitos e a gente tem momentos. E esses momentos, quando eles vêm, cara, eles trazem muitas vezes, junto desses momentos, algumas insatisfações. Né? Então, tem uma empresa que eu sou muito próximo de muitos executivos, e muito executivo já chegou para mim querendo trabalhar no Primo, grandes executivos. Aí eu cheguei para um amigo contando vantagem. Eu falei, olha lá, todo mundo lá quer trabalhar aqui no Primo. Aí ele falou, é mesmo? Relaxa, todo mundo do Primo também quer trabalhar em outro lugar. Aí eu falei, caraca, como assim? Ele falou, porque nunca ninguém está feliz com o que acontece, a grana do vizinho é sempre mais verde, e é assim. Então... Hã? Tomei, né? Tomei uma. Então olha isso. Eu falei, todo mundo de lá quer vir trabalhar aqui no Primo. Aí ele falou, mas todo mundo do Primo também quer trabalhar em outro lugar, porque a grana do vizinho é sempre mais verde. Eu falei, caraca. Então toma cuidado, tá? E aí, a última reflexão que eu tiro daqui hoje é, estou decidido a ser sábio. Né? Então, estou decidido a ser sábio. Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas. Para compreender, aí, olha só agora, a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Olha que loucura. A insensatez da impiedade e a loucura da insensatez.
insensatez da impiedade. O que é impiedade? É fazer cagada. O que é insensatez? É você não fazer o que você sabe que deveria ser feito. Então Salomão buscou compreender a insensatez, ou seja, começou a buscar compreender qual é que é esse negócio de não fazer o que deveria ser feito e a impiedade, e por outro lado ele começou a buscar qual que é o sentido da loucura de ser um insensato. Então Salomão ele decidiu, ele falou, eu quero ser sábio e eu vou começar a estudar esses negócios. E ao longo do caminho, ele foi refletindo, obviamente, sendo ou melhorando, ou sendo cada vez mais sábio, se desenvolvendo, evoluindo. Tá? Então isso daqui, cara, traz muitas mensagens, muitos aprendizados pra gente. Tá? E a frase do dia, você vai ver que faz sentido agora. Ó. A frase do dia é: os sábios têm o futuro nas mãos, enquanto os tolos estão nas mãos do futuro. Você entende? Então, os sábios têm o futuro nas mãos, enquanto os tolos estão nas mãos do futuro. Por quê? O que é o tolo? O tolo, ele é o ignorante ou é o arrogante. O ignorante, ele não sabe o que faz, ele não sabe de algo. O que é o arrogante? É aquele que acha que sabe tudo. Ambos estão fadados a tomar porrada, porque eles não têm humildade. Tá? O sábio, ele sabe que ele não sabe tudo. Ele sabe que ele está numa jornada constante de evolução. Ele tem uma postura de humildade, uma postura de questionamento e aprendizado. Logo, ele vai evoluir cada vez mais. Quanto mais humilde, quanto mais sábio, mais ele vai evoluir. Mas não confunda, a humildade não tem a ver com passividade, nunca confunda isso. Humildade não tem a ver com, não, eu não joguei bem o meu jogo, o professor, o time. Isso não é humildade. Chega lá o jogador, o melhor do planeta, mete 50 gols no jogo, arregaçou. E aí, como foi o jogo? Não, o professor, o time e tal. No final das contas, ele vai chegar no vestiário, não todos, mas muitos deles chegam lá e falam, arregacei hoje, cuzão, tamo junto, é nóis e tal. E ele tá lá, não, professor, isso aqui não é humildade, isso aqui é uma falsa arrogância, né? A falsa humildade. É diferente. Então, ó, os sábios têm o futuro nas mãos, enquanto os tolos estão nas mãos do futuro. Tá bom? Pessoal, vou postar isso agora no feed. A gente tem a nossa massazinha, o soquinho. Vai na postagem no feed. Estamos com 19 mil pessoas. Vamos todo mundo, cara. Tô aqui contigo, preparando essa live. Chega lá, dá um soquinho na postagem. Porra, e se vier alguém na sua cabeça que deveria ter assistido a live de hoje, marca nesse post, não precisa nem dizer nada, só marca nesse post, tá bom? E obrigado para todo mundo que compartilha nos stories prints dessa live ou a postagem que a gente faz no feed, tá? Isso aqui é muito legal, muito importante para que essa live possa ajudar mais gente, tá bom? Tamo junto, turma. Bom dia para vocês, boa semana para todo mundo. É nóis. Beijo, amor.